Voltamos à entrevista com o geólogo Yerson Machado, falando um pouco sobre a sua viagem à Ilha de Trindade, essa ilha que fica aqui próximo ao litoral do estado do Espírito Santo, ou seja, a 1.120 e poucos quilômetros aqui do litoral, né, Yerson? Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, se as características de Trindade a gente consegue observar em outros pontos do litoral brasileiro. A característica de Trindade ela é única, porque ela é um ponto mais extremo de um vulcanismo que ocorreu, né, ao longo de uma linha transversal ao litoral hoje nosso, né, ao litoral do nosso Brasil, do continente. Ela forma uma cadeia transversal que hoje você só encontra, né, o topo dessa cadeia está todo rompido pelo trabalho de marinho, né, de níveis do mar anteriores, né, você tem bancos que estão próximos de Vitória, né, essa cadeia ela se alinha mais ou menos na direção da ilha de Vitória e se alonga no sentido da Ilha de Trindade, numa estrutura extremamente linear, né? São vários bancos nessa cordilheira, nesses bancos submarinos alinhados, né? Sim. Com evidências de ser um fenômeno, né, bastante semelhantes na sua geração. Os bancos mais antigos ele tem em torno de 60 milhões de anos e o Trindade começou o foco eruptivo a 6 milhões. O banco mais próximo de Trindade tem 10 milhões de anos. Sim. Né? Então, essa estrutura vulcânica que originou essa cadeia foram quase que todas surgidas contemporaneamente. Sim, né? Talvez numa falha, numa questão de milhões de anos, mas 1 milhão numa fratura geológica extensa, né, que vai desde a Ilha de Trindade, né, e talvez até, né, tenha um certo prosseguimento, mas que vai a atividade vulcânica se originou por causa dessa fratura crustal, fratura que expôs o magma de profundidade até a superfície, magma cimático, não é um magma ciálico, rico em alumínio, um magma de origem do cima, né? Sim. De uma camada mais profunda, que é o mesmo que um magma semelhante que ocorre nas dorsais mesoceânicas, né? Mas não é o caso, né? Sim. Um magma basáltico. Nós vamos tentar mostrar algumas imagens aqui para o telespectador, porque você está discorrendo sobre um assunto extremamente técnico da área geológica, né? Esse vulcanismo extinto há bastante tempo, né? Quer dizer, você disse que as mais novas são 10 milhões de anos. Uns milhares de anos atrás. Sim. As placas tectônicas aqui, que embasam essa região, aí deve ser de espessura já. Não há um problema de placa, né, de terremotos. Se tivesse movimentação de placa no país muito mais sério, nós teríamos terremotos. A questão de Trindade é que ela se diferencia de Fernando de Noronha, que se assemelha um pouco ao material vulcânico, né? Mas Fernando de Noronha é um indivíduo. Uma única foco, formação. É, né? Uma formação única. A formação de Trindade ela é muito mais complexa, um vulcanismo muito mais complexo, envolve vários vulcões, não muitos, mas alguns vulcões, não é um vulcão único, é um complexo vulcânico, né? Que durou alguns milhões de anos até se encerrar. Nesse processo de duração, houve várias ocorrências vulcânicas, vários cones se formaram, não muitos, mas com cada um com sua característica própria de rocha. Sim. Então, você tem em Trindade várias litologias, né, de diversas ocorrências temporais, né, ligada a vulcanismo, e uma estrutura que envolve toda essa trama, que ela é complexa, né, e bastante mais antiga, né? As características que isso dá são solos diversos,
diversas naturezas de solo, né? A outra questão é que é muito pobre em sílica, Sim. né? O magmatismo, então, muito rico em óxidos, né? E como que é a característica do meio ambiente? Como é que é a impressão de quem chega à Trindade? Olha, a Trindade é uma ilha que impressiona muito quem chega nas suas proximidades, porque ela tem uma estrutura bastante incomum de você chegar numa área tão, né, de mar profundo, onde você tem um plano enorme, você vê uma ilha se erguer a 600 metros de altura, um paredão de 5 quilômetros, né, capaz de, quando você está na ilha, ela forma uma parede tão abrupta, né? Tão abrupta e alta que a chuva ocorre nela com fartura, em razão de outras ilhas que não têm água. A Trindade, por causa da questão das litologias dela, da chuva orográfica. Sim. Porque as nuvens, quando chegam, são barradas pela ilha e quando elas sobem, elas esfriam e cai a chuva abundante, que eles chamam de pirajá. Ocorre num horário quase que um relógio, né? Sim. Em torno de 5 horas, 4 horas, o pirajá vem com força, chove forte e passa rapidamente. Sim. Tipo um chá inglês, né? A questão é... São chuvas orográficas. São chuvas orográficas, causadas pela altitude. Essas chuvas alimentam um solo poroso, que são esses solos originados de um vulcão explosivo, que é piroclasto, são bombas vulcânicas, material fragmentado, por causa do vulcão explosivo. Essas chuvas alimentam esses estratos vulcânicos e esses estratos são porosos, absorvem essa água e vai soltando aos poucos. Na época que a gente foi, estava em época seca, mas a Trindade tem acho que tem de 3 a 5 fontes de água. Ah, tem água doce. Água doce, não abundante, mas tem o suficiente para sustentar as pessoas que vivem lá, que em torno de 40 pessoas, 50 Apenas pessoas. 40 pessoas que vivem na ilha são militares. São militares, e na minha época eram 36. Hoje tem uma equipe do Tamar, mas não deve ser muitas pessoas, porque aquilo não suporta, né? Não sei. Eu acho que deve ser em torno disso, 40, 50 pessoas viverem naquela ilha, né? Há uma troca de 2 em 2 meses, vai um navio e troca metade da tripulação, metade desses integrantes da Marinha que estão lá, leva de volta para casa. Sim. E 2 meses depois vai lá, de volta o navio, leva mantimentos e retorna com o pessoal. Sim. E assim, já se falou no passado a possibilidade de se fazer um tipo de turismo, um turismo especializado na Ilha de Trindade. Há possibilidade de se efetivar um trabalho como esse? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a entrevista com Iersen Machado.